Olá, muito bom dia! Esse aqui é o Encarando a Deus antes de encarar a vida. É um canal de devocional, reflexão, onde a gente pensa a respeito de uma frase, faz dessa frase algo bem melhor para os nossos dias. Hoje a gente vai dar uma pausa no livro Uma Vida com Propósito e a gente vai pensar numa outra frase, refletir um pouquinho mais. Eu gostaria que você pensasse comigo nessa manhã sobre uma frase que talvez você já tenha ouvido, até mesmo proferido essa frase. Diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do verso 15 em diante. Bom, você sabe o significado dessa frase? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Algumas pessoas a utilizam erroneamente. Elas colocam para encerrar algum tipo de assunto, por exemplo. Elas dizem assim: olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e cada um vai ficar feliz com a sua parte, e assim a gente encerra esse assunto. Bom, vamos lá, vamos entender primeiro o contexto, aonde Cristo disse essa frase. Primeiro, foi uma pergunta bem elaborada, uma pergunta capciosa que fizeram para derrubar o próprio Cristo. Eu me refiro ali aos 3 partidos políticos da época que se juntaram e elaboraram essa frase. Estou dizendo, me referindo aos fariseus, aos saduceus e aos herodianos. Eles eram partidos políticos mesmo, que eram opositores entre si. O partido, por exemplo, dos fariseus eram pegado à lei. Os saduceus eram pegados ao poder sacerdotal e os herodianos eram pegados a Herodes. Ok? Então, aqui já tiramos uma grande lição para a gente, né, nessa manhã. Só Cristo mesmo para poder juntar 3 grandes opositores a fim de um só propósito, né? Como se fosse hoje se juntasse os esquerdistas e aqueles que são a favor de Bolsonaro. Então é impossível isso acontecer. Mas Cristo faz sempre o impossível, né? Essa grande lição. Mas por que eles fizeram isso? Olha só, eles queriam derrubar a Cristo. Por que eles queriam derrubar? Quem é a favor de pagar imposto? Ou então, a quem merece esse imposto? Se Cristo respondesse, né, contra o pagamento de impostos, por exemplo, ele seria, portanto, ali visto como uma atitude de rebeldia ao Império Romano. Logo, na frente de testemunhas, ele seria considerado um grande criminoso. Se ele fosse a favor dos impostos, ele seria jogado e julgado também contra o próprio povo, porque afinal, quem é a favor de imposto, de pagar imposto? Ninguém é a favor, ainda mais com um déspota como César. E aí fizeram essa pergunta: é lícito pagar imposto? E Cristo responde: olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles se contentaram com essa resposta. Eles deveriam ter ficado um pouco mais tempo ali para entender o significado dessa resposta. E você sabe o significado dela? Quem é que decide o que é de Deus e o que é de César? Olha só, quando Cristo fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está deixando Deus no lugar onde ele merece estar e colocando César no lugar onde ele deveria estar. Porque naquela época, César queria ser adorado como um Deus. Não sei se você sabe, mas havia um culto a César. Era um dia que era dedicado da semana somente a César. E aí Cristo fala, dá a César o que César merece e a Deus o que ele de fato merece. Quem merece culto? César ou Deus? O salmista declara lá no Salmo 150, no verso 6, que todo ser que respira louve ao Senhor e não a César. A segunda razão pela qual Cristo fala essa frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é que César ele se achava o dono do mundo. Ele queria invadir todos os territórios, qualquer nação, a qualquer hora, qualquer templo, simplesmente para torná-la como possessão do Império Romano. Agora, a Bíblia fala também em Salmo 134, no verso 3, que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. A terra pertence a César ou a Deus? Pertence a Deus. Logo, Deus permanece no mesmo lugar e diminui César. Terceira afirmação também a respeito dessa frase de Cristo é que César ele tinha uma desculpa para poder invadir o mundo. E a desculpa se chamava paz romana, o que hoje é conhecido através do direito, né, como direito romano. E ele acreditava muito nisso, que a lei romana era soberana. Mas bem antes da lei romana, Deus deu uma lei a um senhor chamado Moisés no Monte Sinai. Então a lei soberana é a lei de Deus. De novo, diminui César
e permanece Deus no lugar onde Ele merece sempre estar. A lição que nós tiramos nessa manhã é: o que ocupa o lugar de Deus na tua vida? Diminua, deixe o trono da tua vida sempre aberto para que Deus esteja ali sentado e não as outras coisas. Quando Jesus Cristo disse àqueles 3 partidos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Ele estava dizendo simplesmente isso. Deus merece as coisas que por si só pertencem a Ele e não a César. Que Deus abençoe a sua semana, o seu dia, um forte abraço e deixa Deus governar a tua vida, que tudo vai dar certo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um abraço.